Boa noite, pessoal. Voltei. O pessoal que estava aí antes e que eu estava testando, eu saí e voltei agora. Bem-vindos, gratidão por estarem dizendo sim a esse momento, pela confiança de estarem me ouvindo. Oi, Brian tá ali. Oi, Dani, oi, Ju, boa noite. Andréia, gratidão. Vou falar um pouquinho o porquê de eu estar aqui hoje, né? Há 16 anos atrás eu comecei a trabalhar no lado de terapias holísticas. Comecei a olhar para isso como um trabalho, como uma forma de estar auxiliando a mim mesma e auxiliando os outros. Auxiliando a mim mesma porque faz parte do que eu amo fazer. Então, é uma coisa que é como o ar que eu respiro. Boa noite, Ju. Então, há 16 anos atrás eu comecei essa jornada. Comecei estudando e depois eu comecei a trabalhei com massoterapia, depois foi reiki, veio vindo outras tantas coisas e dentro disso tudo que eu fui aprendendo em cursos, em escolas e com as pessoas que eu convivia, eu também estudei autodidatamente, fui procurando informações, fora as informações que já vinham por inspiração, né? Então, depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver mudança que isso acontecia nas pessoas, que eu conseguia trazer uma mudança para a minha vida também, porque cada relato, cada pessoa que a gente atende faz a diferença na vida de um terapeuta também. Quem é terapeuta aí sabe como é que é, né? Sabe que um grãozinho que a gente troca, nossa, dá para juntar com outros grãozinhos e juntar e fazer uma casa. Então, isso é muito maravilhoso. Fico muito feliz. Oi, Loura! Oi, Leandro! Boa noite! Beijo para vocês. Então, eu continuei trabalhando com muita felicidade, que para mim nunca foi um trabalho mesmo, foi assim, é uma área de lazer para mim, porque eu faço o que eu gosto, eu amo estudar e eu continuo aprendendo o tempo todo. É mais do que um laboratório, é mais do que uma brincadeira, uma felicidade, é realmente o ar que eu respiro, eu preciso disso. Oi, Ru, saudade também. Gratidão por estar aí. Então, a Ru também faz parte desses 16 anos atrás, o pessoal me conhece. Então aí, oi Glória, boa noite. Então continuei trabalhando, continuei buscando me aprimorar e aceitando, porque quando você diz sim para tudo isso, você diz sim para você mesmo, você diz sim para toda essa existência da gente, tudo que faz sentido e tudo que não faz sentido, a gente começa a selecionar coisas, né? E aí eu percebi que quando uma pessoa era atendida por mim, ela podia ser tocada ou não, ela podia dizer sim ou não. E eu percebi que eu queria atingir mais pessoas do que uma pessoa por hora. Eu queria atingir mais pessoas por hora, muito mais. E isso depois de muito tempo. Oi, Gabi. Boa noite. Beijo. Oi, Gilberto. E aí, foi quando eu comecei a ministrar cursos, né? Na verdade, foi que eu senti a vontade, então, de ministrar cursos. E aí foi que eu juntei, compilei um monte de coisas que eu trabalhava durante o atendimento de 1 hora, eu compilei e disse assim, eu vou fazer mais pessoas sentirem isso, né? E fiz o curso Somos Mais. Foi o meu primeiro curso, por isso eu trouxe uma live sobre isso, porque eu acredito que eu quero honrar muito esse momento que foi para mim um marco de dizer assim, ó, sim, eu aceito o que eu antes não aceitava, que era falar para mais pessoas. Eu era tranquilaça para atender a pessoa uma por vez, estava tranquila conversando com uma pessoa por vez, mas quando tinha 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, eu já ficava mais tímida, eu não conseguia me expressar. Então, quando eu decidi que eu disse sim, eu quero isso mesmo. Oi, Robert, boa noite. Gente, eu quebrei uma crença limitante, eu me libertei de amarras e eu fiz o quê? Renovei minha energia. Fui ficando cada vez mais feliz, deixando cada vez mais fluir
e isso foi deixando eu cada vez mais alegre. E aí então veio esse curso Somos Mais, e aí hoje eu estou aqui para a gente falar sobre esse Somos Mais. O que é Somos Mais? Né? Quem viu a propaganda da minha live disse: nossa, Tati, que legal, o que é isso Somos Mais? Várias pessoas entraram em contato: Tati, é sobre o que tua live? E eu falei: tá escrito ali, Somos Mais. E você já pensou sobre isso? O que é Somos Mais? Somos mais que o quê? Somos mais que quem? Né? Deu para pensar, porque eu lancei 7 dias atrás, então deu para as pessoas ficarem ou curiosas sobre o assunto, ou se questionarem: somos mais? O que a Tati quis dizer com isso? Bom, a Tati quis dizer com isso que somos muito mais do que percebemos, do que temos a coragem de olhar para nós e do que estamos condicionados a enxergar, porque a gente está condicionado, a gente vive numa rotina e isso condiciona a gente, coloca uma venda, né? uma limitação no que a gente é. A gente é muito mais do que tudo isso, muito mais do que os outros enxergam, a gente é muito mais do que a gente imagina, porque a gente nem sequer tem a coragem de imaginar o que nós somos. E então foi por isso que eu escolhi esse tema para a gente trabalhar hoje, tá? Então foi assim que eu comecei, né, a ministrar cursos. E quando eu ministrei esse curso, não foi só a parte teórica, foi um dia que a gente tirou para quê? Para a gente compreender quem somos, de uma forma teórica, mas para a gente sentir durante um dia inteiro de atividades que eu planejei, sentir sobre o que a gente estava falando, porque a gente fala sobre o quê? Nós somos seres que não somos só físicos. Eu acho que isso todo mundo que está entrando aí, 20 pessoas, oi Vanessa, olá, oi Fábio lá de Portugal, oi Fábio, gratidão. Todos nós já sabemos que nós não somos só matéria, né? Todo mundo é uma mente pensante, que sente e que hoje em dia, mais do que nunca, está muito claro que a gente é muito mais do que essa casca abençoada, gratidão pelo corpo que a gente tem, mas que a gente é muito mais do que isso. E aí quando eu coloco Somos Mais, gostaria muito que todo mundo olhasse para isso com muito carinho. Por quê? Se nós somos mais do que matéria, significa que nós temos várias coisas que a gente não está olhando e que é interessante olhar, e que se a gente desconhece, tem várias pessoas falando sobre o mesmo assunto, né? Então cada pessoa vai falar conforme o quê? A sua ótica, ou sobre conforme foi estudando, mas de acordo com a sua ótica. Então eu gostaria de pedir desculpa se em algum momento eu for contra o que cada um de vocês tenha até o momento, mas eu estou passando para vocês o que eu, dentro da minha ótica, fui absorvendo, né? Com o tempo absorvendo em cursos, em palestras, com amigos, com pessoas que não têm amizade, com tudo, porque eu nasci aprendendo. E isso eu tenho de mim. Eu não sigo religião, eu não segui religião. Por vários anos eu trabalhei dentro de um centro espírita, mas eu nunca fui espírita. E isso incomoda muitas pessoas que têm padrões, né? Eu não sigo padrões. Oi Carol, oi Sandra, boa noite. Então eu fui livre o tempo todo para estudar e eu gosto muito disso. Convido vocês a serem livres, porque tudo é importante, tudo para que a gente entenda quem somos. Mas é muito mais importante a gente ficar aberto a novas perspectivas, porque a realidade pode mudar o tempo todo, né? O que é realidade? A gente pode mudar o tempo todo, então eu acredito que seja muito interessante que a gente esteja bem aberto para tudo isso. Dito isto, somos o quê? Somos seres que estamos encarnados num planeta, que estamos vivendo uma experiência, e isso com base em vários estudos científicos. Não existe mais uma crença, existe uma ciência e uma religião, e uma crença e uma fé, e um raciocínio em cima de tudo isso. Hoje em dia existem comprovações, né? O que é uma experiência de EQM, né? Tem várias coisas sendo estudadas e cada vez mais provas quanto a isso. Então, passando da parte crença para uma parte científica, nós somos seres que estamos conectados a um corpo físico. Bom, se eu sou um ser que estou conectado a um corpo físico, quem sou eu? Dentro de várias crenças, sou um espírito. Mas como que o meu espírito, eu,
está conectado a este corpo Tati. Porque eu, hoje, estou Tati, mas eu não sou. Então, se eu estou assim, como que eu consigo me conectar com esse corpo? Como eu consigo fazer com que esse corpo se mova, né? Através de corpos. Isso, estudado 7 corpos importantes que são pra gente, que fazem diferença pra gente. Diferença de sentido em todos. A gente é uma antena. Cada corpo tem uma frequência, cuida de uma área da saúde que eu falo, total e plena. Se nós não somos só físicos, nós temos que ter uma saúde total e plena, e que não é só física, precisa ser uma saúde voltada para todos os ângulos do ser, correto? Tudo que for só espiritual, só energético ou só físico não funciona, porque nós somos o quê? Somos completos. Oi, Jana, boa noite, Pri. Oi, Pati. Gratidão por vocês estarem aqui. A todos os 29 que estão aqui, gratidão. Para quem passou o nome eu não vi, porque eu não estou acostumada com esses nomezinhos passando. Somos seres que somos muito complexos. Somos antenas, e somos antenas que recebe e que transmite, né? Sendo assim, a gente tem 7 corpos de manifestação do homem na Terra, certo? O nosso corpo físico, que todo mundo conhece, vê e está acostumadíssimo, às vezes não tanto a olhar, né? Porque, oi Jaque, boa noite, oi Celso, Joe, boa noite. Não estamos acostumados nem a olhar para o nosso corpo físico. Quem aí olha para o espelho e se reconhece? Né? A gente está habituado a uma rotina que muitas vezes a gente nem sabe que nasceu um sinal novo no nosso corpo. Imagina se a gente está habituado a pensar nos outros corpos que a gente tem, que está ligado no corpo físico. Então, oi Fê, boa noite. Então, imagina o quão profundo é esse somos mais. Por quê? Se a gente não olha, a gente não reconhece. Se a gente não dá atenção, a gente não reconhece o que está positivo ou negativo. E não é positivo ou negativo para o outro, é positivo e negativo para nós mesmos. E quem é que vai cuidar da nossa saúde? É o médico? É o terapeuta? Não, isso tudo é nossa responsabilidade. Então, a gente tem esses 7 corpos. Um é o corpo físico, como eu falei. O outro corpo é o etérico. Esse corpo etérico, ele é a sede dos nossos chakras. Quem já ouviu falar sobre chakras? Muitas pessoas já ouviram. Então, os chakras estão nesse corpo. Esse corpo etérico que vai fazer a ligação com todos os outros corpos e o nosso corpo físico. Os chakras são responsáveis por várias coisas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vou primeiro dar uma pincelada nos corpos para que a gente possa entender a profundidade de quem nós somos. Para a gente começar a se questionar, começar a olhar para isso com mais carinho, para que antes da gente tomar qualquer coisa, qualquer atitude, né? Qualquer alimentação, seja ela visual, auditiva ou via oral, que a gente comece a se questionar o que eu estou. Oi RM, boa noite, gratidão. Que a gente comece a se questionar o que eu estou colocando para dentro dos meus corpos, não é o meu corpo, os meus corpos, porque isso reflete diretamente em todas as áreas da minha vida. Bom, quantos terapeutas temos aí hoje, né? Graças a Deus que o mundo está mudando, graças a todos nós a acabarmos com crenças limitantes e ser mais amorosos conosco mesmos. Os terapeutas nos auxiliam muito, mas parte da gente dizer sim, eu quero. Parte da gente ter uma dieta de uma forma energética também, para cuidar desses nossos corpos. Para a coisa não ficar maçante, eu vou falar bem rapidinho dos 7 corpos e depois a gente vai passar adiante, tá? Então, depois do corpo etérico, a gente tem o corpo astral. O corpo astral, ele é da sensibilidade geral, dos instintos, emoções passionais, animalizadas e grosseiras, vícios, paixões, sentimentos negativos também estão ligados a esse corpo, tá? É o modelo organizador biológico ao reencarnar-se, plasmar-se-á o seu corpo físico. Ou seja, no corpo astral tem todas as experiências que você viveu
em outras existências que ficaram ali registradas e que com essa energia do corpo astral vai se formar o corpo físico. Então ali é um arquivo incrível. Olha que maravilha! E quantas pessoas se dedicam a estudar isso? Quantas pessoas se dedicam a estudar profundamente um corpo desses? É difícil, né? Porque a nossa ciência ainda não alcançou uma parte tão ostensiva e as pessoas gostam muito da coisa concreta, ainda não se guiaram pela verdadeira bússola, que é o coração, que é o sentir. Mas o tempo está mudando, está na hora da gente começar a olhar para isso, da gente começar a estudar essa parte também, da gente começar a entender que isso é muito importante na nossa vida, da gente entender por que o meu corpo é diferente do outro, por que um nasce de uma forma e outro nasce de outra. Ah, isso é karma, dizem algumas religiões. Não, isso é o Deus punindo. Não, Deus é perfeito, Deus não pune. Tantas coisas dentro de religiões, mas dentro de estudos científicos, dentro de coisas em que a gente possa realmente estudar, a gente não vai absorvendo e se aprofundando nisso. É importante que a gente se aprofunde. Todas essas perguntas que vocês estão mandando, o Brian daqui a pouco vai passar para mim e eu vou respondendo, porque é muita coisa, muito rápido, e daqui a pouquinho eu vou começar a responder tudo isso, tá? As pessoas que eu não responder agora neste momento, eu peço que deixem então as perguntas depois no feed, ou então o Brian vai estar ali redigindo as perguntas e depois eu vou colocar as respostas no feed, ali no story, em algum lugar eu vou colocar. Bom, se o corpo astral é tão importante assim, depois dele ainda vem outro, que é uma outra frequência. Cada corpo desse tem uma frequência. Dito que o nosso corpo físico a gente enxerga, certo? O corpo etérico nem todo mundo enxerga, mas existem pessoas que têm mais sensibilidade que conseguem enxergar. Existe o corpo astral, que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar, mas ainda existe pessoas que têm a sensibilidade de notar este corpo. E aí depois vem outro corpo ainda, que é o mental inferior, acima do astral. Acima que eu digo, quero dizer que é um corpo diferente, não que está acima ou abaixo em termos de frequência, de nada disso, gente. Eu só estou falando de diferença de corpos, tá? Então, o corpo mental inferior é da inteligência, da mentalidade, pensamento concreto, associação de ideias, reflexão, raciocínio, percepção, e ele é mais matéria, tá? Esse mental inferior, ele cuida dos pensamentos mais físicos, das coisas mais terrenas. E ele está acima do astral. Todos eles estão interligados, mas em diferentes níveis. Depois dele temos o mental superior, que é a vontade, a memória do ser como um todo. No corpo mental superior está registradas memórias de todas as nossas experiências, não só vivências terrenas aqui, como todas as experiências que a gente tiver fora do corpo físico, entre vidas, né, como as pessoas falam, também estão registradas no mental superior. É lá que está esse grande arquivo com várias memórias sobre cada sim, cada não, cada alegria, cada desespero, cada coisa que a gente viveu. Lá tem muita emoção e muita memória guardada, tá? Porque as memórias causam emoções. Por isso esse corpo ele não é tão acessível por nós. A gente consegue acessar, mas por pequenos períodos, por momentos, a gente consegue acessar ele. Quando a gente trabalha com uma terapia de regressão, por exemplo, a gente acessa esse corpo, sim, a gente acessa essas memórias. Quando a gente trabalha com uma terapia profunda, com uma hipnose clínica, dentro da linha do tempo, isso também é acessado. O resgate da criança interior com processo de regressão também é acessado, esse corpo. Fora isso, no dia a dia, a gente não consegue, porque a gente está muito mais na matéria. E dali para cima, do corpo mental superior para os outros que faltam, é muito mais sutil. Então não fazem parte do nosso dia a dia. A gente está totalmente hipnotizado por aqui, vivendo rotina, então não tem acesso todos os dias e o tempo todo. Depois do mental superior, a gente tem o búdico, que é a alma consciencial ou a alma intuitiva. Depois disso, a gente tem o corpo átmico, que é o espírito, a nossa centelha. Sou eu luz, sou eu a parte mais pura, mais iluminada. Então essa parte, ela está bem
lá no fundo, mas ela existe. Existe em todos nós, tá? Existe a comunicação de todos esses corpos, eles estão o tempo todo se comunicando entre si. Por isso que muitas vezes a gente olha para alguma situação e, nossa, sente uma emoção que a gente não sofreu nada conscientemente, não teve nenhuma memória, nada nessa vida, e a gente reflete de outras existências, certo? Mas eu não estou aqui para falar de vidas passadas. Então, a gente vai falar sobre somos mais. Somos isso tudo, tá? Sendo isso tudo, eu pergunto para vocês, qual é a alimentação de vocês todos os dias? Ela é saudável? Vocês ingerem água? Comem comidas coloridas? Estão fazendo exercício físico? Estão sendo 10 em tudo? Por quê? Porque não é só saúde física, é energética, mental, espiritual, é toda essa saúde. Todos esses corpos precisam estar em completo equilíbrio. E esses corpos todos, eles têm comunicação com os nossos órgãos, vísceras, com cada parte do nosso ser físico, está conectado a tudo isso. A gente é muito complexo. Sendo que tudo isso está conectado, a gente tem que olhar para toda a nossa alimentação, não só a física. O que eu ando me alimentando através dos meus olhos? Porque a gente se alimenta o tempo todo. A gente olha para as coisas e a gente logo tem julgamento. É bom, é ruim? Eu gosto, eu não gosto? Me faz bem, não me faz bem? O que eu estou escutando? Para que eu estou dando ouvido? Porque existe aquela frase, deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Quem consegue fazer isso? Quem consegue está de parabéns, porque são coisas desnecessárias que passam. As coisas que são desnecessárias e que não passam, elas entram na gente e a gente fica em desequilíbrio, porque a gente entra naquela energia, a gente entra naquele processo que a gente disse sim, eu quero. Tudo que a gente prestar atenção, tudo que a gente ouvir, prestar atenção com os olhos, com os ouvidos, a gente está entrando naquele processo, tá? Então seja o quê? Seja numa televisão, vendo um processo de um vídeo, de um filme, de uma novela, de uma propaganda, seja no dia a dia, olhando na rua, passando as pessoas e eu entrando naquela discussão que às vezes as pessoas estão tendo, ou em qualquer situação, ou eu parada olhando para a natureza, olhando para o mar, olhando para os pássaros cantando, eu estou entrando naquela frequência, naquela energia. E então eu estou decidindo o que eu estou me alimentando, eu estou selecionando minha alimentação. Alimentação energética, que vai fazer toda a diferença no nosso equilíbrio. Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa calma, eu sou racional, eu consigo separar a emoção da razão, ou eu estou sempre em desequilíbrio? Horas eu estou tranquila, horas eu caio. Horas eu estou tranquila, daqui a pouco eu estou nervosa. Eu sou ansiosa, eu sou uma pessoa briguenta, tudo me desequilibra, eu não gosto de barulho, ou eu gosto muito de barulho. Tudo isso vai fazer diferença quando você aceita e quando você diz sim, né? Quando alguém te oferece uma mão, se você não gosta, você vai dizer, não, muito obrigada, eu não gosto. E quando alguém te fala um palavrão, você diz, não, muito obrigada, eu não gosto, você diz, filho da puta, é você, né? Então, eu aceitei, eu disse sim, eu peguei aquela energia, grudei em mim. E daí, o que aconteceu? Ficou em mim, ficou no meu corpo. E daí, como é que eu vou tirar? Se está no meu corpo, tem que saber tirar, né? Porque quando a gente ingere os alimentos, tem todo um processo digestivo, quebra de partículas, alimenta aqui, faz ali, e o resto a gente vai para o banheiro, né? Tirar o que não presta. Ou a gente vai correr e suar para sair o que não presta. Nesse sentido, a gente tem que agir de todas as formas energéticas também. Então, tem 7 emoções dentro da medicina tradicional chinesa que estão ligadas aos órgãos e vísceras, tá? Tudo isso é bastante coisa, mas é importante a gente olhar. Como é que andam os teus órgãos? Como é que está teu pulmão, o teu coração, o teu intestino? Estão saudáveis? Conforme está a tua emoção, pode ter alguma coisa com algum órgão teu em desequilíbrio, ou vice-versa, né? Ou você está em desequilíbrio porque está com ele doente, ou você está criando uma doença nele porque você está vivendo em constante desequilíbrio. Isso tudo é uma comunicação energético, físico. As 7 emoções ligadas
ao corpo físico é a raiva, o medo, o choque, a amargura, a alegria, tristeza e preocupação. Quem aí não tem nada disso? Gente, é normal a gente ter emoções. É saudável a gente ter emoções, mas é importante a gente não ficar preso a elas. O problema do desequilíbrio na nossa vida é a gente ficar preso a essas emoções. É elas ficarem contraindo o nosso estômago quando a gente fica bravo com alguma coisa e não consegue digerir aquela situação. É o nosso coração ficar acelerado porque eu levei um susto muito grande e aquilo não passou. É a gente estar irremediavelmente apaixonado e se dedicar tudo aquilo e daqui a pouco sofrer porque aquilo não foi para frente. Nosso coração despedaça, a gente sente quase fisicamente isso. Essa é a parte do quê? De dor, de desequilíbrio e que a gente tem que começar a evitar. Se a gente evita isso, a gente começa a evitar doenças. Se a gente evita doenças, a gente vai ter uma vida mais feliz e saudável, mais equilibrada. A gente vai começar a sair da 3D, que é o quê? Você só vê, a realidade é isso que você está vendo, que você enxerga, que você toca. Não, a realidade ela é muito mais profunda, ela é muito mais complexa do que a gente costuma raciocinar, olhar e sentir e se permitir tudo isso, porque tá tudo aí, tá tudo aqui para todo mundo, a gente só precisa se permitir a olhar para tudo isso, né? Feliz daqueles que se permitem, nem que seja por alguns minutos, como se diz assim, nada, toma um fôlego. Nesse fôlego que você toma é se permitir. Que bom que você está tomando um fôlego de vez em quando. Se você não está, esse é o momento. Diga sim, comece a olhar para isso, para que você tenha melhores escolhas na sua vida, para que você sofra menos, para que você precise menos ainda, cada vez menos ir para médico, que a sua vida seja totalmente fluídica, porque tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai. Né? Isso está em todas as propagandas hoje em dia, em tudo quanto é canto. Você atrai tudo que você vibra. E você vibra o quê? Pensa e sente. Está conectado, você está vibrando. Então, dentro de todas essas partes, quando foi que você, por exemplo, se viu numa situação em que você se sentiu injustiçado? Como é que foi que o teu corpo reagiu quando você se sentiu injustiçado por algum motivo? Ou quando você sentiu muita brabeza, você ficou brabo com uma situação e aquilo você não conseguiu liberar. Você ficou brabo na hora que teu estômago, teu fígado ficou trincado. E aí depois passou, aí depois você lembrou da situação, você voltou a colocar energia no teu fígado de novo. Aí você, não, peraí, eu tenho que dominar meu pensamento. Você dominou o pensamento e você não lembrou mais, mas você não gerenciou a emoção. Se você não gerencia a emoção, tu diz assim, eu me liberto disso e realmente tentar se libertar, vai continuar girando aquela energia. E a gente é feito de moléculas. Nós somos feitos de água. Nosso corpo é 70% água. E aí eu digo para vocês, a água ela guarda todas as informações. Se eu, sendo água, estou guardando, isso é científico. Existe, para quem não sei se todos viram, mas para quem não viu, existe um experimento científico feito com a água, as moléculas puras da água e palavras colocadas nas garrafas e as garrafas colocadas em situações em que as moléculas modificaram a frequência delas. Umas ficaram brilhantes, aumentaram, outras ficaram pálidas, quebradas, dependendo da frequência que estava ali. A gente é isso, a gente é uma garrafa d'água e ali está grudado as informações, as frequências e tudo mais. Então, se eu digo sim querendo dizer não, ou se eu digo não querendo dizer sim, fica gravado em mim. Se eu fico pensando e me torturando numa frequência, numa emoção, aquilo vai estar frequencialmente na molécula de água, que vai fazer o quê? Com que eu continue cada vez mais numa frequência baixa, numa dor, numa tristeza, e prejudicando ainda mais os órgãos e vísceras. Isso dentro da medicina tradicional chinesa é fundamental saber, né? E eu estudei muito a medicina tradicional chinesa, para mim é uma arte maravilhosa. Ali eu encontrei
questões e que eu não tinha resposta e que, nossa, ali foi muito pontual. É exatamente isso. Hoje, para vocês saberem, eu não tenho vesícula. Por quê? A vesícula é ligada com o quê? Situações em que a gente não demonstrou emoção ou a emoção foi muito grande e muito má, tá? Porque todos os excessos, para bem ou para positivo ou negativo, eles vão causar um desequilíbrio. E o desequilíbrio em qualquer âmbito não é bom, não é agradável, vai prejudicar a gente de alguma forma. A parte de vesícula é uma parte que cuida, tá junto com o fígado, tá ligado com o fígado e acreditem, o fígado é ira. É a parte em que a gente não aceita, em que a gente tem ciúme. Quem é ciumento, cuidado com a vesícula, com o fígado. Por quê? Porque não é assim, ó, eu sou ciumenta. É quanto de ciúme você tem, o quanto você vivenciou isso e o quanto você ficou preso nisso. Porque todo mundo tem ciúme, todo mundo fica bravo, todo mundo fica triste, todo mundo leva susto, então todo mundo deveria ser doente e manco. Não. Você vai ficar nessa forma se você continuar e insistir, continuar nisso tudo. Por quê? Porque você está dizendo para a molécula de água tua: ira, 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 ira. E a molécula vai modificando. E a molécula vai modificando, sendo que teu órgão está ali no teu corpo físico, vinculado a essa emoção. O teu chakra, que está vinculado nessa área, é a primeira coisa. Gente, a pessoa chega aqui na minha sala, a primeira coisa que eu faço quando deita na minha maca é pegar o pêndulo. Vamos dar uma olhadinha nos chakras? Por quê? Porque a gente vai ter uma noção do que aquela pessoa está tendo de emoção, como é que está sendo, né? Tudo que a pessoa fala é importante a gente ouvir, mas é importante a gente analisar como um todo, porque somos mais. Somos muito mais do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente ouve. Então eu pego o meu pêndulo, que ele costuma não mentir para mim. Até hoje eu não peguei uma mentira dele. Se eu pegar, a gente vai ter que conversar diferente. Mas até hoje ele me mostra. Qual é o chakra? E aí eu logo associo o chakra ao quê? Ao órgão e víscera, que está ligado ao quê? A uma emoção. Se esse chakra está em desequilíbrio, significa que foi muito tempo que a pessoa ficou em desequilíbrio naquela emoção e que ali o chakra já não está funcionando. Qual é a função de um chakra? Entrada e saída de energia para a pessoa. Entrar a energia boa, trabalhar nos nossos corpos e sair toda a energia que não está sendo boa, toda a energia que está parada, impregnada de coisas negativas. Essa energia tem que sair, tem que haver um fluxo, certo? E aí o chakra vai dizer para mim, como é que tá? E aí eu vou saber, mais ou menos, quanto tempo a pessoa ficou girando alguma coisa. Quando ela chega aqui, o plexo não tá legal, eu digo assim, tem alguma coisa que você não conseguiu digerir, né? Alguma situação, você quer olhar para isso? Porque é interessante que você olhe, se você tem uma ideia sobre aquilo, tentar ressignificar, porque hoje a palavra ressignificar está muito mais clara para todo mundo, né? Ressignificar significa não que você vai apagar o que aconteceu, mas você vai colocar um novo teor de frequência, um novo olhar, uma nova emoção, e isso vai fazer com que você elimine dores, frequências negativas, sintonização com coisas negativas. Então, seja, você vai fazendo uma faxina, você vai tirando todo o fedor e colocando um cheirinho bom, e isso é ressignificar. Então, quando a pessoa deita ali, a gente começa a ter uma noção por causa dos chakras, porque aqui eu trato todos nós como somos mais do que tudo o que a gente está acostumado a ver. Então, o medo está relacionado com rins. Quem tem algum tipo de problema de rim, já sentiu alguma coisa nos rins, olha para alguma coisa na tua vida que está causando medo, ou que te causou muito medo, e que ficou ali. Às vezes você não tem consciência que você teve um medo extremo e que te atingiu algum órgão, né? Você não tem consciência. Então, de repente você para e começa a analisar, olha para a tua vida, dá uma olhadinha e veja o que aconteceu. Oi, físio. Olha
para o que aconteceu, por que esse medo está ali, né? Vamos tentar ressignificar, vamos tentar olhar mais o que precisa ser olhado ali naquela situação. Depois a gente tem o choque ou susto, que está conectado também com os rins e com o coração, tá? Choque. Quem já não ficou em choque ou levou susto? Às vezes tem uns engraçadinhos, não sei vocês, mas na minha infância tinha muito, que ficava atrás de algum lugar para fazer bu e assustar a gente. Isso é susto. Isso vai atingir um órgão? Sim, vai. Como se ressignificar a ingratidão? Olhando para isso, dependendo da situação, e a gente vai tratar isso dentro de um consultório, modificando essa sensação que você teve que foi ingratidão. Sempre, gente, que a gente tem alguma coisa que a gente acredita, ela tem força e ela tem vida. Então, se a gente começar a olhar para ela com outros olhos, o bicho-papão não vai mais ser bicho-papão, ele vai ser um palhaço. Eu posso colocar nariz de vermelho nele, eu posso pintar ele, fazer ele ficar bem engraçado, e ele vai deixar de ser bicho-papão, tá? Então a gente consegue ressignificar tudo, mas a gente tem que querer isso. O dia que você quiser, Rafa, a gente consegue fazer isso. A gente consegue olhar e ressignificar, porque a gente vai liberando carga pesada, mala, saco de estopa carregando pedra e tudo mais. A gente não precisa disso, né? Então, é isso, gente. Físio quer saber quando que vai ter um curso de barras? Olha, eu não estou mais ministrando, mas a Mari Terapias aí, ela está ministrando o curso de barras. Excelente, facilitadora, super indico. Procura Mari Terapias, depois ali no Instagram você vai ver, é bem bacana. Então, aí depois a gente vai ter a alegria que está vinculada ao coração. Uma pessoa alegre, ela está sempre sorrindo? Não, gente, ela não precisa estar o tempo todo sorrindo para ela ser alegre. Ela precisa olhar com bons olhos a vida e estar feliz. Ela precisa entender que tudo que está acontecendo está certo. Isso é uma pessoa alegre. E uma pessoa triste é aquela que está sempre sorrindo, não significa que ela é feliz. Ela pode ter várias tristezas, ela pode estar com vários sentimentos tristes no coração dela e está ali girando aquilo e sorrindo todos os dias para vocês, todos os dias. E isso logo leva a uma depressão, né, gente? Uma tristeza profunda, ligada a órgãos, ao coração. Então, eu posso levar susto, eu posso ficar irada e eu posso estar muito triste. E isso vai causando uma comunicação em todos os órgãos e vísceras e tudo isso. Oi, boa noite, Asnildo. Tudo isso vai fazendo uma conexão, uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. E o que vai acontecendo é que a gente vai causando um desequilíbrio grande na gente e muitas vezes uma doença física. É desnecessário? Mas a gente ainda está querendo isso. Quando a gente dizer que a gente não quer mais isso, a gente começa a olhar de outra forma. Todas as formas no planeta Terra são belas, mas nem todos conseguem olhar para a beleza delas, tá? Pode ser aquilo que pareça mais horrível para você. Tem um lado positivo. Tem uma beleza naquele ser, naquela situação, em tudo aquilo que você está observando e enxergando a sombra. Porque se há sombra, há luz. Você já viu apagar todas as luzes, não vai ter sombra? Acende a lâmpada e você vai ver sombras, mas você vai ver que tem luz. Então, vamos procurar luz, vamos ressignificar tudo isso, vamos olhar para toda essa parte energética e nos alimentar de coisas positivas. A gente merece isso, a gente merece ser saudável por inteiro, no pensamento, no sentimento e na vida. Todas as emoções girando positivo, o corpo vai estar belíssimo, não importa a forma que esteja. Ele estará muito saudável e é isso que importa, porque a gente vai fazer boas escolhas. Porque quando eu estou com raiva e alguém me dá alguma coisa para me escolher, eu escolho com raiva. Eu estou olhando para aquilo por inteiro? Não, eu estou olhando para a raiva. A metade do meu olho olha para a raiva, a outra metade olha para aquilo que eu tenho que escolher. Então eu não estou sendo boa comigo. Eu não estou sendo minha amiga, eu não estou me amando. Quando a gente fala em se amar, a gente fala disso. Olhar para tudo, com muito carinho, mas profundamente. Quando a gente olhar profundamente para tudo isso,
a gente começa a ter novas atitudes. E aí vai chegar o quê? O planeta que todo mundo quer. Porque ele não vai chegar, ele está aqui. Somos nós que temos que modificar muitas coisas e tudo o resto vai se modificando. Então, depois do coração, a gente tem a amargura, que é o pensamento excessivo e a estimulação mental também estão ligados ao baço e ao pâncreas, né? Pensamentos excessivos e estimulação mental. Quem aí tem um pensamento tranquilo e não está sobrecarregado de pensamento, né? Tudo bem, pode pensar. A gente tem um cérebro, uma mente e tudo mais para pensar, mas não sobrecarregar nada. A gente precisa deitar e descansar. Muitas vezes as pessoas chegam e relatam para mim: nossa, Tati, eu não estou conseguindo dormir. Eu deito, cochilo meia hora e daqui a pouco eu desperto e não consigo mais dormir. Isso é mente acelerada. Mente acelerada por quê? O que você não quer abandonar? O que está te preocupando? E o que vai modificar se você não dormir e não abandonar isso até amanhã? Que você talvez possa resolver isso. Não vai modificar nada a não ser a tua energia, que você vai ficar sem ela, porque você não vai dormir. À noite, gente, o nosso corpo físico, os órgãos e vísceras, por que a gente fala muito da alimentação física à noite ser mais leve? Porque à noite, quando a gente vai dormir, os nossos órgãos, eles estão se refazendo a energia deles. Eles estão num processo yin deles, um processo de recompor toda a energia que a gente utilizou deles o dia inteiro. Aí você imagina você ter funcionários, tá? O dia inteiro trabalhando e à noite você diz: não, vocês não vão parar não, vão trabalhar mais ainda. Vamos lá. E passa uma semana e vamos lá. E passa um mês e passa um ano e você não dá um descanso. Olá, tudo bem? Oi, Eleni. Imagina como é que vai ficar o teu funcionário em cor e osso. E daqui a pouco ele desencarna, porque ele não vai ter energia. Então imagina como é que vai ficar os teus órgãos e vísceras se você não fizer isso, se você não fizer essa pausa, né? Então por isso que se pede que à noite a gente jante mais cedo, procure não ficar pensando muito, relaxa, tira à noite um horáriozinho para você fazer coisas que sejam agradáveis, porque você vai entrar no sono. O que é o sono? É o teu corpo físico descansar e o teu corpo espiritual sair. Sair para quê? Para onde que você vai? Depende da tua frequência, depende do que você está pensando, sentindo, de o que você levou para a cama, né? A gente acha que a gente dorme com o marido, com mulher, com o namorado, dorme sozinho. Quem você levou para a cama hoje? Você levou tua empresa? Você levou aquela situação com a tua mãe que não foi legal? Você levou a situação com o irmão ou com aquele desconhecido que furou a fila? Poxa, furou a fila. E você levou para a cama? Aonde é que você vai? Provavelmente você vai voltar à mesma situação. Se desgastar mais um pouco, e aí o que vai acontecer? Gratidão, Eleni, gratidão. E aí o que vai acontecer? Você vai ficar sem energia. E no outro dia você tem um dia inteiro de novo. Você precisa estar inteiro para tomar boas decisões, para resolver o que ficou lá atrás que você não conseguiu resolver ontem e novas situações que vão se aparecendo. Porque, gente, 24 horas parece que hoje está 12 horas. Está muito rápido. Mas a gente precisa continuar, né? E a energia? Então é importantíssimo que a gente cuide quem a gente anda levando para a cama. A cama Gente, é sagrado. Para mim é muito sagrado. Antes de dormir, eu faço minha oração, eu faço a parte energética que eu gosto muito de fazer. Mas assim, eu deleto a minha mente de tudo que aconteceu no dia. Eu não quero saber. Eu digo off. Não quero saber. Porque dali em diante vai depender a energia que eu vou ter amanhã. E amanhã eu vou continuar fazendo coisas como eu vivo fazendo, então eu preciso de energia. E aí as pessoas perguntam: Tati, você não para nunca? Não, eu não paro. O único momento que eu paro é exatamente nesse, do sono. E tem que ser restaurador. Se a tua alimentação física é saudável, a tua alimentação energética e espiritual é saudável e o teu sono for saudável, você vai ser uma super mulher, um super homem, você vai ser um super herói. Pode ter certeza. De todas as coisas que se aparecerem na tua vida, você vai fazer o melhor. Porque você é muito mais do que você imagina. Somos mais. Esse é o tema. E a gente é mesmo. Confie, acredite
e se dedique a você por inteiro. E você vai ver que os teus resultados vão começar a modificar. Teu pensamento vai ficar mais feliz, você vai ficar mais alegre, coisas rotineiras que te incomodavam não vão mais te incomodar, porque você não vai dar valor para elas. O poder está aonde você coloca. Então não coloque, deixe para lá o que não importa e abrace mesmo tudo que é bom para você, porque isso vai fazer total diferença na tua vida. E assim, nas tuas memórias. Por quê? Porque lá atrás, nas outras memórias, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem esse conhecimento. A gente sabe que a gente pode escolher melhor. E por que a gente não está escolhendo? Gratidão, gratidão, meninas. A gente não está escolhendo porque a gente está preso no looping. A gente está indo rápido. A gente não está olhando para aqui agora. Quem consegue falar eu te amo para quem está próximo aí, olhando para a pessoa e sentindo isso? De verdade, gente, de verdade. Porque falar eu amo você, hoje em dia está até fácil. As pessoas estão achando bonito. E é legal, é um primeiro passo. Mas tem que sentir. Sintam e vivam o eu te amo naquele momento. A tua molécula vai vibrar. E isso vai ser verdadeiro. Aquele momento é muito importante. Esse momento aqui agora é muito importante. Então, vamos absorver cada segundo de cada momento e que a gente vai estar totalmente pleno. Porque vai ser importantíssimo. É um tijolinho. A gente está construindo coisas. No futuro a gente não vai ter tantas memórias para ressignificar das que a gente está construindo hoje, porque a gente está construindo melhor. A gente está dizendo sim para coisas melhores e está deixando de lado coisas que não são agradáveis e positivas para a gente. Então, vamos olhar para isso também. E aí, depois a gente tem preocupação. É o baço e pulmões. Preocupações, é aquilo que eu falei. Quem não tem preocupação, gente? Todo mundo tem, mas não é bom a gente ter excesso. A gente tem que ter, não preocupações, a gente tem que ter um raciocínio. A gente tem que saber escolher, a gente tem coisas para decidir adiante. Mas e se o adiante não chegar? E eu gastei todo o meu hoje pensando no adiante, colocando toda a energia que eu tinha hoje, o material que eu tinha hoje, no adiante. E ele não chega. Como é que vai ser? Então, sim, a gente tem que ter projetos, a gente tem que ter ambições, faz parte da gente, faz parte do processo de evolução. Mas preocupações em excesso, preocupações o tempo todo, preocupações desnecessárias, preocupações o tempo todo com tudo. Gente, ninguém dá conta de tudo. O tempo todo, perfeição, isso não existe. Perfeição é uma coisa que eu tive que trabalhar em mim, na minha cabeça e colocar. Não existe, Tatiane. Existe hoje ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, mas perfeição não me cobro mais, porque eu descobri uma coisa que eu não sei se vocês descobriram, mas Jesus está em ascensão. Se Jesus está em ascensão, significa que ele está num processo de progresso, de melhorar cada dia mais. Se ele está assim, como que eu vou querer ser perfeita aqui? Não tem como. Já descobri isso, já estou mais tranquila, satisfeita e já consegui trabalhar um pouquinho mais a minha forma de perfeição, né? E o que é ser perfeito? Às vezes a perfeição nos olhos de um, né? A perfeição nos olhos de outro, né? Quem vai ser o meu juiz para dizer se é perfeito ou não? Sou eu mesma. Então eu comecei a ser mais maleável comigo, entender que eu cometo equívocos, né? Nem sempre a gente vai dizer sim para a coisa certa e não para a coisa que não, né? Mas tudo bem, eu já vi que não era bom, bola pra frente. Vamos continuar, que a vida continue, a gente vai fazendo novas escolhas e tudo vão mudando tudo. Vai mudando tudo isso. Só depende da gente. A gente precisa olhar para um todo e olhar pra gente, né? Sem julgamentos excessivos. O julgamento ele é necessário, porque senão eu vou aceitar tudo que me dão. Mas não é isso. Não é não ter julgamentos, é ter julgamentos coerentes no momento certo. Não é o tempo todo estar julgando a si mesmo, julgando o próximo. Isso é uma frequência, isso vai fazer com que a tua energia não esteja boa, tá? Então, depois disso vem a tristeza. A tristeza, ela está vinculada com pulmões. E aí, eu vou te dizer, como eu falei, pessoas depressivas que estão muito tristes, elas com certeza elas estão tendo alguma coisa no pulmão,
alguma frequência, alguma sombra que está mudando a molécula delas. Ou então as pessoas que têm um problema de pulmão já, gente, porque tem gente que nasce com problema de pulmão. Meu bebezinho nasceu com um problema de coração, que gerou um problema no pulmão e que depois a gente foi ver que é tristeza, né? Pode causar tristeza, por ser uma criança não feliz. Então eu fiz resgate da criança interior nele. Para quê? Para resgatar, para tratar. Não necessariamente a gente vai ficar o tempo todo fazendo coisas para ficar alegres, mas não ficar julgando as pessoas porque elas são tristes ou não entendendo quando uma pessoa está passando por um processo de doença que ela está com uma emoção, né? Por exemplo, a pessoa que tem um problema no fígado, ela vai ficar brava o tempo todo, porque faz parte de uma comunicação energética, física energética ali. Então, vamos ter mais bons olhos, paciência com essa situação. Sim, foi escolhas que ela fez e que levou até esse processo, mas sim, vai facilitar a vida dela se os meus olhos, se a minha boca e os meus ouvidos forem amigos e não inimigos. E a gente é muito mais do que isso. Então a gente precisa entender que além de tudo isso, a gente está todo mundo conectado. Está todo mundo conectado. Eu estou trocando energia com vocês, vocês estão trocando energia comigo. Cada boa emoção que vem para mim volta para vocês e está todo mundo junto. Enfim, gente, a gente é uma corrente elétrica. A gente troca o tempo todo. Então, quando alguém tem algum tipo de situação assim na vida, a gente pode olhar com mais cautela, ter mais carinho. Claro que às vezes a gente vai acordar um dia que a gente também não vai estar bem. Mas esse dia não é todo dia, né? É só de vez em quando. Então, vamos fazer o máximo possível de acordar todos os dias bem. E só de vez em quando tá esse dia de pé esquerdo, né? Então vai ser muito mais agradável pra gente e pra quem convive com a gente. A gente vai criar um mundo novo, esse mundo que a gente quer e que a gente está esperando que nasça, que caia, que aconteça uma catástrofe para mudar todo mundo. Não precisa. Não precisa mais de dor nem de sofrimento, a gente está escolhendo isso. Então é hora de a gente escolher diferente. Olhar pra gente como somos muito mais do que somos, do que a gente está vendo e tratar a gente com carinho em todas essas situações, tá? A parte de garganta é considerada um centro de comunicação e a incapacidade de se expor e de expressar por meio de palavras pode causar alguns problemas na garganta, causando o quê? Aquele dito nó na garganta em que a pessoa não consegue engolir, não consegue engolir nada, comida, nem água, às vezes até nem saliva. Então é uma disfunção energética. Aqui não estamos mais falando de órgãos, estamos falando de uma parte da Grécia, tá? Não tem nada a ver com a parte da medicina chinesa, mas que eu achei muito importante a gente olhar. Porque quantas vezes a gente tem medo de falar? Que aí a gente entra de novo no julgamento. A gente tem medo de ser julgado e a gente tem medo de se expressar. A gente tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, do que... Enfim, gente, vamos pegar o julgamento e jogar lá no cantinho para quem quiser. Não queiram mais ele. Não precisa fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Porque tá tudo certo. O meu modo tá certo, o seu modo tá certo, o modo de todos vocês está certo. Certo para quem? Para vocês, assim como o meu tá certo para mim. Porque cada um tem uma experiência diferente. Todo mundo é completo no seu mundo. Não precisa ser igual, parecido, ou se comparar, ou estar junto, ou... Não precisa. Esse é o julgamento negativo que a gente está falando. É isso que a gente não precisa mais trazer para a nossa vida. E é isso que muitas vezes a gente entrega o poder para o outro, né? Eu sou uma pessoa poderosa, você é uma pessoa poderosa. Mas o que você está fazendo com o teu poder? Está dando para um juiz te julgar? Por quê? Porque se no final, bem no finalzinho, você é teu próprio juiz. Cometa todas as atitudes que você considere boas para você, independentemente da situação que os outros julguem você. Fale, expresse da forma que você consegue, porque isso vai fazer bem para você. Pode não ser a melhor forma do outro, podem não ser palavras que os outros usariam. Nem todo mundo consegue ficar lendo e absorvendo aquelas palavras. E nem todo mundo que fala bonito, fala com sinceridade, né? Tem muitas pessoas que eu vejo que falam muito bonito, mas não tem emoção. Então o importante é isso, é você ser verdadeiro, é você ser você. Tem vontade de falar, fale, expresse, para que você não fique com esse nó na garganta, com essa coisa
arranhando, de você não conseguir engolir. Muitas pessoas que são tensas, que não conseguem resolver as coisas, não conseguem comer. Isso causa um distúrbio nas pessoas também. Tá ligado ao estômago. Então, estresse é um sentimento que não faz bem. Ansiedade é uma coisa que não faz bem, porque faz com que você ou coma muito ou não coma nada, que prejudica o estômago, intestino, porque o teu estômago trabalhando, o teu intestino vai ter que trabalhar dobrado também. Ou simplesmente está esgotado e não consegue mais, e aí você fica com prisão de ventre. Então está todo mundo interligado, órgãos, vísceras, corpos, chakras, todos eles interligados. Falei bastante de órgãos e vísceras e agora a gente vai passar dos sentimentos, a gente vai passar rapidinho para os chakras, porque o nosso tempo está acabando e eu não quero parar de falar. Gente, eu amo o que eu faço, eu amo esse mundo, eu amo poder compartilhar essa visão que eu tenho. E eu digo para vocês, é a visão que eu tenho. Vocês vão escutar outras pessoas, vão falar outras coisas, vocês vão ler livros, vão falar outras coisas. O que eu trago aqui para vocês é a minha visão, é o que eu absorvi, o que eu entendi. Então, não fiquem presos, aprisionados nisso, estejam abertos a tudo que vier sobre tudo, para que vocês selecionem a alimentação de vocês, tá? O estudo de vocês, a sabedoria que vocês precisam. Então, assim, estejam sempre abertos a aprender, que vocês vão aprender com a formiga que caminha, com tudo, vocês aprendem com tudo, com o fogo, com a água, vocês vão aprender com tudo. Tá tudo interligado, tá? Bom, chakras. Bem rapidinho a gente vai falar dos chakras que também estão relacionados aos órgãos e vísceras, que estão relacionados com os nossos corpos, que estão relacionados com a gente, com tudo na nossa vida. Os chakras são 7 os principais, que a gente vai falar aqui bem rapidinho. É o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, 3 dedos acima do umbigo, 3 dedos abaixo do umbigo, tem o sacro e o básico, que fica lá no meio do cós. Bom, todos esses chakras entram e saem energia em comunicação com órgãos, vísceras e todo o corpo humano. Esses 7 principais são rodas que ficam girando o tempo todo, mas que vão alimentando chakras menores, porque o nosso corpo ele tem muitos chakras menores e que vão recebendo essas energias, tá? Então, o chakra coronário, ele está muito ligado à consciência. A consciência da gente conectado com algo maior, com o que a gente está aberto a receber de informação. Quantas vezes a gente tem uma intuição e a gente fica, não sei se não sei. Bom, esse chakra está se comunicando com energia maior, então a gente tem comunicação direta. E aí é importante que a gente se ligue que a gente é muito mais, somos mais. Então, quando vier uma intuição, tente receber ela e levar até o teu coração e sentir aqui no seu coração. Aqui é a nossa bússola, vou falar de novo. A nossa bússola não é o olhar, não é o ouvido, não é o nosso coração. Se passou por aqui e foi aconchegante, foi uma coisa agradável, a resposta é sim, é isso mesmo. Se foi uma coisa que deixou qualquer interrogação, não, a resposta é não de qualquer forma daí, tá? Não precisa ser nada claro, não precisa ser uma facada, não precisa ser uma pesada, não. Qualquer coisa que não for o sim é o não. O frontal, ele está muito relacionado com a intuição, vidência, audiência e o campo da paranormalidade, né? Pessoas que têm contato com todo o resto do universo, porque outra coisa que eu descobri, não somos humanos, estamos humanos, então a gente se comunica com várias dimensões, várias coisas, mas é um assunto para uma outra live, para falar muito mais profundamente sobre tudo isso. Aí temos o laríngeo, que está ligado à comunicação, a toda a comunicação, a você falar ou você não falar, né? O cardíaco com as emoções, de você sentir, de forma você sente, como é que você lida com o que você sente, porque muitas vezes você sente, você não quer sentir, mas está sentindo, então ele existe, e aí vai desarmonizando todo o chakra cardíaco. Aí depois a gente tem o sacro, que está relacionado com a sexualidade, com a curiosidade, o prazer material. Sexualidade é uma coisa importante, porque a gente tem, todo mundo tem, mas nem todo mundo fala, nem todo mundo sente, nem todo mundo quer. Bom, mas todo mundo tem memórias, e as memórias
agem diretamente com as emoções que vão agir diretamente com esse chakra. Então ele vai estar em harmonia ou desarmonia conforme a nossa vivência, a nossa experiência nessa relação. E o chakra básico, que ele está ligado ao planeta Terra, ele liga a gente ao fazer, a energia vital, a energia da conexão com a Terra. Então, eu posso pensar bastante, sentir o quanto eu quiser, mas se eu não agir, não vai passar de pensamento e sentimento. Não vai ter forma física. Então, para existir a forma física, eu tenho que estar com o meu chakra básico, beleza, porque eu posso pensar toda manhã, eu vou levantar e vou fazer exercício físico, e eu tô sentindo a vontade, e daqui a pouco eu dizer, ai, mas eu acho que tá chovendo, ai, mas eu acho que aquele meu tênis não presta. Autossabotagem, o chakra básico não está aberto, não está funcionando. E aí você vai começar a dizer não para você, não para coisas físicas. Enfim, gente, é isso, 7 chakras. Tinha muito mais coisas para falar, mas a gente está chegando no momento de encerrar a nossa live. Então, eu ia falar ainda sobre absorver cores. A gente pode absorver cores para harmonizar e transformar essa energia. A gente pode transformar a energia através de banhos energéticos, de música que a gente escute. A gente pode transformar através de meditação, alimentação, de troca de abraço com alguém que a gente gosta. A gente transforma uma energia. Na sala de um terapeuta, ressignificando as coisas, também a gente troca o padrão energético. Simplesmente estar sentado numa grama, numa praia. Não, Leandro, pois é. Felizmente hoje é só 1 hora, mas vai ter mais. Eu vou me organizar para ter mais lives, para a gente fazer um tempo maior, de repente no YouTube. Quem quiser me seguir no YouTube, eu tenho um canal, é Tati Marchese, né? Então, são muito bem convidados e eu vou estar começando a postar mais coisas lá também, justamente sobre tudo isso que a gente está falando aqui. Harmonização de chakras, respiração, gente. A gente harmoniza e transforma a nossa energia através da respiração. Quem aí controla a sua respiração? Respira direitinho. Enche o pulmão e solta o tempo todo. Vocês viram que o tempo todo aqui eu fiquei falando, então eu não respirei direito. Eu não estou respirando corretamente, então eu não alimentei o meu pulmão direitinho, gente. Gratidão, Ana, gratidão, Dani, Elisa, gratidão, Glória, gratidão todo mundo. RM, gratidão. Então, respiração também faz diferença, tá? Faz diferença pra gente. Quando a gente inspira e quando a gente expira. E o que você está sentindo e pensando quando você inspira e expira também faz diferença para o seu equilíbrio, para a sua saúde, para tudo na sua vida. Então vamos olhar para isso também. Márcia! Ai, Rafaela, gratidão. Gente, é isso. Para encerrar, eu gostaria de falar para vocês do poder da palavra. A gente falou bastante em sentir, bastante em somos mais, bastante em contaminar ou contagiar, em tudo isso. Gratidão, Gilberto. A importância da palavra dita e da palavra não dita. O que eu disse e foi de que forma que eu disse, pode contagiar alguém, pode contaminar alguém. Uma pessoa que chega e fala alguma coisa para vocês, gratidão, Gabi, gratidão, Ju, que chega para vocês e fala alguma coisa triste, preocupada, e você entra nessa energia e cava ela lá no fundo. Vai falando coisas negativas para ela também. Ela vai ficando o quê? Pior do que estava. Ou você pode o quê? Falar coisas positivas. A pessoa está triste, olhando para o chão, falando da terra que está tão cheia de água, choveu tanto, cheio de lama, e você diz, nossa, mas você viu aquele passarinho? Nossa, ele bem feliz, voou ali e pegou uma minhoca. Faceiro! Então você deu uma nova visão para aquela pessoa que estava num padrão ruim. E isso é contribuição, isso é transformar energia. E isso faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Vocês convivem com outras pessoas, é importante a gente contagiar e não contaminar. Gente, gratidão, gratidão a todos, gratidão pela oportunidade, por estarem todos aí o tempo todo, gratidão a todos que passaram por aqui e gratidão, Glória, tudo que a gente vê nos outros está exatamente na gente, é importante a gente entender isso, então já sabe. Até a próxima
Hoje eu me despeço, digo até logo, porque eu vou voltar. E aí eu vou voltar com novos conteúdos, com o meu olhar, como sempre, né? Não pode ser o olhar de outro, tem que ser o meu. E a gente vai comunicando. De repente eu trago alguém para conversar comigo, né, Andréia Matos? Para a gente trocar umas ideias juntos. E aí a gente vai conversando. Gratidão, Márcia, Deia. Oi, Andréia. Beijinho. Boa noite para vocês. Gratidão. Até a próxima.